Tudo às claras no ar, quadro do canal respondendo perguntas de vocês. Tem pergunta sobre Sérgio Conceição no Milan, tem pergunta sobre Juventus, tem pergunta também sobre Bahia. Sei que os tricolores estão por aí. Muito obrigada, inclusive, pelo último vídeo, pela audiência, pelos muitos comentários. Temos também perguntas sobre mercado, PSG, mais futebol italiano. Vou dar meus pitacos aqui de quem serão os campeões das principais ligas da Europa. Então, já se inscreve no canal. A meta agora é 50 mil inscritos, isso aí até o fim da temporada. Será que a gente consegue 50 mil inscritos até o fim da temporada? Se inscreve, deixa o like, conteúdo gratuito para vocês, não custa nada. E claro, aqueles comentários que eu tô sempre de olho por aqui. Vinheta! Muito bem, eu vou começar com um recadinho, porque tem muito tricolor por aqui e vai ter pergunta sobre o Bahia aqui, vou responder algumas coisinhas, mas tem muita gente perguntando sobre os reforços que já foram anunciados e também sobre o William José. É o caso, por exemplo, do Vini Caldas, da Esté Tomazini, também do Vini.CQ, do Ítalo Torres e muito mais gente perguntando sobre essas coisas específicas dos reforços que já foram anunciados, o William José. E o último vídeo do canal é justamente sobre isso, só sobre o Bahia. Então, para quem quer especificamente sobre isso, é só correr no último vídeo do canal, tá? Mas vou falar mais sobre o Bahia por aqui. Fiquem por aí, convido vocês a estarem aqui comigo, especialmente os tricolores, não só durante os vídeos do Bahia. Começando com uma rapidinha do Lucas T. Tavares, que pergunta qual foi o gol mais marcante que você já viu do estádio. E, gente, eu já estive em grandes jogos, já fui em 2 finais de Champions, e muita gente vai lembrar, porque obviamente eu fazia a cobertura da Juventus, naquele gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo, quando ele estava no Real Madrid, que ele faz diante da Juventus, Liga dos Campeões. O estádio inteiro bate palma, enfim, a torcida adversária. Só que esse gol, eu estava no estádio, só que chovia tanto, mas chovia tanto nesse dia, gente, que eu assisti ao gol do lado de dentro da sala de imprensa. Então eu não estava atrás do gol, eu não estava no campo, onde eu normalmente assisto as partidas de Liga dos Campeões, quando o gol aconteceu. Então eu vi pela televisão também, então por isso que eu não vou contar, mas se você quiser contar no estádio, e eu estava no estádio, talvez tenha sido isso. Agora, que eu estava em campo, tem um outro gol que me marcou muito, que foi a semifinal de 2018 entre Barcelona e Liverpool, o jogo que o Barcelona faz o 3-0, aquele gol de falta do Messi. Eu estava atrás do gol, justamente em que ele marca aquele gol, e talvez tenha sido o mais marcante assim. Tem outros jogos, para mim, mais marcantes, por outros motivos, mas talvez como gol, e aí de formas diferentes, né? Mas são esses dois aí, de Cristiano Ronaldo e Messi. Perguntas agora sobre Sérgio Conceição no Milan, pergunta do Eu Samuel 1890. Olá, claro, o que você achou desse início avassalador de Conceição no Milan? Será que consegue vaga? E também foi pergunta da Juliane Santos, minha colega de profissão, comentarista também de futebol, que me pergunta justamente sobre o Milan, dizendo que o Conceição tem a aura. E eu vou me estender um pouquinho aqui. Na verdade, não sei se eu vou me estender, mas enfim, era um assunto que eu queria falar, mas que quando aconteceu a contratação do Sérgio Conceição, perdão, gente, eu tava de férias e eu realmente tirei férias tava postando as minhas coisas de vez em quando, mas ainda assim eu não tava lendo tanta coisa, eu não tava acompanhando tanta coisa, praticamente não assisti jogo de futebol nessas férias. A final entre Milan e Inter, que o Milan vence, né, o segundo jogo do Sérgio Conceição, eu estava indo para o aeroporto, então também não assisti a partida, vi depois, obviamente, mas não os melhores momentos, mas não assisti ao jogo. E estava realmente precisando dessas férias, mas eu queria falar sobre o Sérgio Conceição no Milan.
Eu já dei aqui algumas vezes a opinião de que a curto prazo eu gosto muito, mas a médio e longo prazo eu tenho algumas... algum pé atrás, digamos assim, com o Sérgio Conceição. Mas eu confesso que talvez tenha um pouco de implicância minha com a personalidade do Sérgio Conceição. Eu fiz algumas coberturas dele no Porto, e o trabalho dele no Porto é incrível. Ele coloca o Porto de novo no protagonismo no futebol, não só português, mas eu acho que até europeu mesmo. Ele tem grandes campanhas, grandes jogos na Liga dos Campeões pelo Porto, e eu fiz algumas dessas coberturas com a Juventus, por exemplo, e eu tenho uma certa implicância com a personalidade dele, ou a forma como ele trata a imprensa. Eu acho que ele é um pouco grosseiro, vou usar essa palavra aqui, mal-humorado talvez, não sei, e talvez seja um pouco de implicância minha, então eu vou retirar isso da equação e fazer uma meia-culpa aqui da minha análise inicial com ele, porque eu repensando um pouco, eu acho que isso talvez tenha influenciado o meu pensamento a médio e longo prazo. Mas eu vou explicar por que dentro de campo, né, eu tenho esse um pouquinho de pé atrás. Eu gosto mais de técnicos que tendem a ter um trabalho um pouco mais autoral, um trabalho com um pouco mais de estilo de jogo dele em campo. E o Sérgio Conceição não é tanto esse técnico, né? Ele não é um técnico tão autoral, ele é um técnico que se adapta muito, que faz um futebol, em alguns momentos, muito reativo e tradicional nesse sentido. Só que talvez seja justamente isso que o Milan esteja precisando nesse momento. Porque eu acho que o Milan... Gente, é tanta coisa instável, é tanta coisa que tá precisando de organização, que tá faltando organização no Milan, que talvez um futebol competitivo, porque precisa ser competitivo, mas mais feijão com arroz, mais pragmático, seja neste momento e por um bom tempo, e aí volto, por isso que faço um pouco dessa mudança da minha análise de opinião, no caso, talvez justamente a médio e longo prazo isso seja o que o Milan precisa. Vou pedir desculpas a vocês pela minha voz, mas tem dias e dias que eu estou com a garganta assim, já faz parte de mim, talvez o resto da temporada seja com essa voz assim, enfim. Então, talvez seja isso que o Milan precise, mesmo que eu, Clara Albuquerque, no mundo ideal, prefira trabalhos de técnicos mais autorais, que tenham um futebol mais fluido, um futebol talvez mais moderno, mas talvez não seja isso que o Milan precise. Então, por isso que já achava uma muito boa contratação a curto prazo, talvez fosse o nome para ter chegado no início da temporada, né? E não o Paulo Fonseca. Mas agora acho que também pode ser uma boa ideia a médio e longo prazo. Claro que nesses 2 jogos, são 2 jogos, 2 vitórias da Supercopa, né? São 2 jogos importantes para o Milan ter vencido, contra adversários complicados, marcando gols, com um pouco mais de personalidade em campo. Ainda não dá para a gente ver, claro, a impressão digital do Sérgio Conceição, mas eu acho que ele tem tudo para fazer uma equipe mais competitiva do que o Paulo Fonseca conseguiu. O Paulo Fonseca não teve uma conexão e um bom relacionamento com a maioria dos jogadores ou com os principais jogadores do Milan. Os jogadores não compraram a ideia, não entenderam, não organizaram de uma forma interessante as ideias do Paulo Fonseca, então estava muito claro que não ia dar certo, né? Faltava identidade em tudo, né? Não só tática, mas também uma identidade de jogo e também a forma como eles... de relacionamento. Então, estava muito claro que não ia dar certo. E eu acho que o Sérgio Conceição tem esse poder de chacoalhar a equipe nesse sentido, de ter um pulso muito firme que esse Milan claramente precisa, mostrou que precisa, tem capacidade tática de organização e acho que pode colocar esse Milan num rumo mais competitivo para a temporada. Para a vaga de Liga dos Campeões, que é o objetivo do Milan na temporada, tá bem complicado já. O Milan tá com 27 pontos. A Lazio, que é a última colocada do G4, pode ser G5, hein, a depender daquela vaga extra, tem 35 pontos.
Se bem que o Milan tem 2 jogos a menos, né? Então, 27, 30, 33. Se vencesse os 2 jogos, ainda assim estaria fora do G4. Mas não sei o quanto que essa Lazio vai manter esse fôlego. Acho que a Juventus tem a tendência a evoluir, porque eu acho que, tem as perguntas sobre isso, sofreu muito nessa primeira parte da temporada com lesões, com imprevistos. Então, para mim, a Juventus tem uma tendência a evoluir. Então, eu acho que o Milan deve ser mais competitivo, mas vamos lembrar que, neste momento, a gente tem Napoli, Atalanta, Inter e Lazio nas 4 colocações, e a gente ainda tem, por exemplo, a Juventus, Fiorentina, o Bolonha, que deu uma recuperada, a Roma, todos eles fora do G4. Então, assim, é uma belíssima escada que o Milan vai ter que subir, porém, pode ser mais competitivo e, considerando que pode ter uma 5ª vaga para a Itália, pode conseguir o objetivo. Mas preciso ver mais, né? São só 2 jogos. Acho que teve uma chacoalhada, acho que teve, enfim, outras questões dos adversários também, mas a gente precisa de um pouquinho de mais tempo para avaliar, de fato, a impressão digital, o trabalho do Sérgio Conceição e não apenas esse primeiro chacoalho que ele claramente deu na equipe e claramente funcionou, mas não é isso só que vai sustentar, né? Pergunta agora do Pedro Aurélio 86, perguntando sobre Bahia, perguntando, o Ceni vai trazer um zagueiro? BBMP. E aí, a minha resposta para ele, bom, não sei se o Ceni vai trazer um zagueiro, mas eu vou usar essa pergunta para outro questionamento que veio aqui de outras pessoas, do que ainda falta para esse Bahia, né? O Bahia trouxe essas 4 contratações, o Eric, volante, Eric Pulga, ponta, o Nestor e o Michel, e tá negociando com o William José. O William José não tá certo ainda, tá, gente? Então, não tendo o William José, vai absolutamente ainda precisar de um centroavante. Falei aqui um pouco no vídeo passado. Esse Bahia é um Bahia que cria, é um Bahia que municia os seus atacantes. Basta a gente ver os números de chances criadas, os números dos jogadores que criam neste Bahia, mas falta esse jogador, falta esse centroavante. Então, se não vier o William José, o Bahia continua precisando de um centroavante. E eu acho que o Bahia precisa de pelo menos mais 2 posições de jogadores titulares. Para zagueiro, eu acho que precisa de um zagueiro para brigar por titularidade. Eu acho que tem que ter nos objetivos de vaga direta para Libertadores, brigar ainda mais no topo na tabela, né? Não sofrer tanto com a vaga para Libertadores no Campeonato Brasileiro, agora de 2025, mas também ser mais competitivo em Copa do Brasil, em Copa do Nordeste, fazer um início de Libertadores para estar na fase de grupos e de fato competir, ainda que a gente sabe que Libertadores nesse momento, não estamos falando aqui de fases finais, de título, de nada disso, mas primeiro, estar na fase de grupos da Libertadores e fazer uma primeira fase, essa fase de grupos, de forma competitiva, tá? Então, para isso, para mim, precisa de mais um zagueiro que brigue por titularidade e precisa de um goleiro titular. Não é um goleiro para brigar por titularidade. Precisa de um goleiro para ser titular. O Marcos Felipe não dá. Eu achei... Gente, eu confesso que era para ter olhado isso antes de começar o vídeo, mas eu esqueci de olhar. E eu fiquei realmente off nas férias. Mas eu achava que o Marcos Felipe nem ia mais continuar no grupo. Posso estar errada, me corrijam aí nos comentários. Confesso que eu não vi, perdão. E o Danilo Fernandes, que eu acho que deve estar no grupo, eu acho que é um cara que tem uma personalidade e uma liderança que é importante que esteja lá. Ele pode ser importante em alguns momentos, mas não é um goleiro para ser titular nessa temporada e a gente pensar a médio ou até mesmo longo prazo, né? Então, tem que trazer um goleiro para ser titular e que não seja titular apenas uma temporada. Então, para mim, são essas as posições que precisam trazer ainda como titulares. Eu falei aqui, antes das contratações, né? Um centroavante, um zagueiro e um goleiro. Para mim, são as 3 posições assim, cruciais de jogadores titulares. E eu ainda gostaria de ver um lateral chegando por aí. Então, vamos ver
E aí, ok, para brigar por titularidade, vamos entender como é que vai ser o posicionamento do Juba, mas são esses os jogadores. Deixa o like enquanto eu tuço por aqui. Pergunta agora da Sports Travel Experience BR. Qual a posição do PSG no mercado de transferências? O PSG tem uma dificuldade no mercado de transferências, e o Luiz Henrique fala sempre sobre isso, de que os preços ficam muito inflacionados, né, para o PSG. Então, ainda que o time precise de algumas peças, é difícil achar esse equilíbrio, porque o PSG hoje no mercado não tem mais aquele perfil de contratar as grandes estrelas e de torrar dinheiro loucamente, ainda que tenha dinheiro. Se fala neste momento de um interesse grande no Kvaratskhelia, ponta esquerda do Napoli. É um jogador que o PSG já teve interesse, mas, enfim, isso esfriou e agora talvez com essa falta de gols do PSG, especialmente na Liga dos Campeões, se fala muito em atacantes e atacantes e atacantes para esse PSG. Eu ainda acho que a posição não é essa, tá? Acho que o PSG precisa de um jogador mais com o perfil de centroavante. Vamos lembrar que tem o Gonçalo Ramos, que se lesionou, acho que no primeiro jogo da temporada, voltou agora no fim da temporada, no fim do ano, mas não sei se o Luiz Henrique não confia tanto nele, mas ele não tem sido titular absoluto nesse PSG, então, assim, ele voltou em dezembro, né, o fim de novembro, então ainda dá tempo dele ser esse jogador no sentido do Luiz Henrique confiar e ele ser o jogador titular, mas o Luiz Henrique não tem feito isso. Então me coloca um pezinho atrás de que talvez o Luiz Henrique não confie nele tanto para ser esse jogador 100% titular. E eu acho que o PSG precisa de um centroavante 100% titular. Então, se o Luiz Henrique acha que não é o Gonçalo Ramos, outro jogador precisa chegar. E esse jogador não é o Kvaratskhelia. O Kvaratskhelia é um ponto esquerda que fez uma grandíssima temporada do Napoli, aquela do título. Temporada passada foi um desastre, mas foi um desastre para todo mundo. Nessa temporada, ele retomou um pouco o nível, mas ainda assim não é o mesmo nível daquele Kvaratskhelia daquele ano. E ele tem perdido um pouco mais, tem brigado um pouco mais de espaço com o David Neres, que tem crescido muito nesse Napoli, e eu acho que é um dos motivos do Conte, do Napoli, estar topando negociar o Kvaratskhelia, né? Ele não é esse jogador insubstituível mais, mas 80 milhões, que é o que se fala da imprensa, o pedido do Napoli, aí não dá. 80 milhões num jogador que, na minha opinião, não é o jogador que você precisa ou o jogador que vai te mudar de patamar, eu não acho que vale 80 milhões. E vamos lembrar que ele iria disputar a posição com o Barcola, sendo que no início da temporada o Barcola se tornou a grande aposta do PSG. Aí você vai pagar 80 milhões para um jogador na mesma posição do jogador que você está apostando, que você quer justamente que seja uma das novas caras do PSG? Acho que não, né? Então, por isso não gosto tanto. O road.big.dream pergunta se eu me vejo morando no Brasil novamente. E teve muitas perguntas do Rodrigo, por exemplo, Emanuel Pinheiros, perguntando se eu não penso em voltar a morar na Bahia. Gente, hoje não, sendo bem sincera, hoje eu não tenho nem planos, nem desejo de voltar a morar no Brasil, por uma questão muito de qualidade de vida, de segurança, de trabalho que eu tenho aqui. Eu amo Salvador, é uma cidade que eu voltei a me conectar muito nos últimos anos, que é cada vez mais difícil sair, mas o estilo de vida brasileiro, hoje, se eu precisar voltar, ok, claro que eu vou me adaptar e vou ser, enfim, tentar ter ser o máximo feliz que eu puder, mas não é o estilo de vida que eu planejo, que eu coloco como objetivo, sabe? Por exemplo, a vida no Brasil, em geral, você precisa de carro, você passa... Bom, porque a gente sabe que transporte público no Brasil não é maravilhoso, lindo, todo mundo ama pegar. As distâncias são muito grandes, você precisa de carro para fazer muita coisa. A segurança é uma questão, assim, muito, muito grande em toda cidade grande, em qualquer lugar que você vá morar. Aqui, só de eu não precisar de carro, gente, assim, nem... Tô falando de os lugares que eu morei, né? Aqui na Europa, enfim, os que eu visito, os que eu poderia morar. Você não precisa de carro. Transporte público funciona lindamente. Eu posso voltar às 3 horas da manhã.
assim, andar 20 minutos, 3 horas da manhã de um bar, enfim, de uma festa, da casa de um amigo, sozinha, tranquilamente. E claro, tô falando aqui, né, dos centros das cidades, enfim, Paris, Barcelona, Turim, Milão. E isso faz uma diferença danada. Isso faz uma diferença absurda, especialmente para. Bom, eu moro sozinha, né? Para uma mulher que anda muito sozinha, eu viajo muito sozinha, trabalho, etc. E isso para mim faz muita diferença. Então, hoje não está nos planos. Pode ser que um dia eu precise, pode ser que um dia aconteça, mas nos planos e no desejo, hoje, não está. Rodrigo.tibi pergunta: Luiz Henrique está na berlinda caso o PSG não classifique na Liga dos Campeões? Eu acho que se for um fracasso absurdo de jogo, tipo assim, o PSG for goleado diante do City, for perder feio contra o Stuttgart, são os últimos 2 jogos, eu acho que pode virar uma possibilidade. Mas hoje, e eu pelo menos espero que o projeto esteja nesse sentido, seja um projeto com muito mais conteúdo do que apenas uma classificação de Liga dos Campeões, ainda que uma não classificação seja um fracasso. Então, não me parece, em circunstâncias normais, por exemplo, sei lá, o PSG empata com o City ou perde para o City por 1-0 jogando bem e vence o Stuttgart, mas não é o suficiente para classificar. Eu acho que num cenário assim, ele não vai ser demitido. Mas num cenário muito ruim, pode virar uma possibilidade. Lembrando que o contrato do Luiz Henrique oficialmente é até o fim da temporada. Já se fala que tá tudo assinado, que tá tudo certo de uma renovação, mas isso não se tornou oficial ainda. E eu acho que não se tornou oficial justamente por conta da situação do PSG na Liga dos Campeões, né? O clube não quer, nesse momento, expor o técnico, no sentido de que, olha só, estamos nessa situação péssima, mas renovamos com o técnico, porque vai ser só porrada nas redes sociais, então eu acho que é muito mais para preservar do que porque não aconteceu ou do que o clube não quis. Então, vamos esperar ver como que isso acontece. Figueiredo Laudelino. Foi tranquilo a adaptação na França após tantos anos na Itália? Não, não foi. E acho que não acontecerá uma adaptação 100% aqui na França, porque eu me encontrei muito mais na cultura italiana do que na cultura francesa. E aí em diversas coisas, tá? A comida, é óbvio, isso faz uma diferença muito grande para mim. Então, a adaptação à comida na Itália foi muito mais fácil. Eu amo a gastronomia italiana muito mais do que eu amo a gastronomia francesa. Eu não amo comida francesa tradicional, eu não amo. Claro que aqui em Paris tem, sei lá, os melhores restaurantes árabes, os melhores restaurantes mexicanos, os melhores restaurantes, assim, né, de todas as culinárias. Os italianos também, ótimos restaurantes italianos por aqui. Mas a comida francesa de dia a dia, tradicional, não é uma comida que eu amo. Então a culinária francesa não é algo que me encanta, que me chama, assim. Tirando o custo de vida, em especial Paris, Turim, para mim foi um choque muito grande, qualidade de vida. Paris é uma cidade muito grande, é uma cidade com muito turista, a cidade mais visitada no mundo. Então a cidade está sempre cheia, os pontos, assim, você não consegue muitas vezes curtir alguns pontos turísticos bonitos da cidade, porque tá tudo muito cheio, e aí as coisas ficam muito caras, os restaurantes ficam muito lotados, tem muito engarrafamento, tem muito trânsito. Então, assim, eu uso muito transporte público. O transporte público tá muito mais lotado do que era em Turim. Então, enfim, ou na Itália em geral. Então, essa adaptação, óbvio, eu encontrei outras coisas que eu adoro aqui. A cultura francesa em termos de museus, eventos, arte, balé, shows. Isso, por exemplo, é melhor do que em Turim. Então, eu vou encontrando, claro, coisas que eu gosto, mas a adaptação foi muito mais difícil. E a outra coisa é que a cultura francesa é uma cultura que valoriza muito o que é requintado, o que é novo, assim, o que é tipo alta cozinha, alta costura. E são coisas que eu, Clara, não valorizo. Então, por exemplo, vou passear na Champs-Élysées e olhar a marca. Eu não fiz isso nenhuma vez desde que eu vim morar aqui. E não faço isso, por exemplo, nas minhas viagens. E é algo que fascina muita gente, enfim, que muita gente gosta.
E não é algo que me fascina. Então, é algo que, por exemplo, não me chama tanto. Assim como a valorização da alta gastronomia, que na Itália é muito mais sobre a comida, sobre o sabor e a quantidade, do que sobre a apresentação, a decoração do lugar, a experiência. Então, eu me encontro muito mais na cultura italiana nesse sentido geral. A forma de lidar com a vida do italiano é muito mais leve do que a do francês. É muito mais, vamos aproveitar o dia, a comida, isso aqui, do que um pouco desse requinte, dessa preocupação com o que é bonito, com o que é cultural, com o que é, sabe, que tem na cultura francesa. Jess Ferreira 23 pergunta o que eu acho dessas Supercopas na Arábia. Inclusive, enquanto onde que tá? Onde que é a Supercopa da Espanha? Nem sei. Mas eu tô assistindo aqui, tá passando o jogo do Real Madrid enquanto eu gravo isso. A última vez que eu olhei tava 0-0, mas acabou o primeiro tempo e agora eu não sei quanto é que tá. Enfim. Eu acho um porre, viu? Eu acho um porre. Primeiro, que eu entendo que as Supercopas foram. Elas cresceram, né? Antes era só uma final, agora elas fazem semifinais e tal, não sei o quê. Primeiro que eu acho que é jogo demais. Assim, eu entendo que tem uma parte aí financeira, de negócio, comercial, beleza. Mas eu acho que já é jogo demais, gente. Assim, nossa senhora, quantas vezes Milan e Inter, quantas vezes Juventus, sabe, vão se enfrentar na temporada. Então, eu já acho jogo demais. Você acaba banalizando um pouco os grandes jogos, eu não gosto tanto disso. E eu vou ser bem sincera, Arábia, Catar e etc., eles compram o futebol, né? E aí eu não curto. Sabe, o torcedor do Milan, o torcedor da Inter e etc., eles não estão lá nas Arábias, eles não estão lá no Catar. E é claramente sport washing, né? Então eu não curto muito, não. Curto muito, não. Não vou me aprofundar muito nisso, mas eu não gosto muito, não. Maiane.doce perguntar qual é o próximo jogo de Champions que você vai cobrir. Atenção, hein? Todos os jogos na Max e também, claro, TNT e Space. Estarei na próxima rodada, no dia 22, em PSG e City. Jogo aqui em Paris, então sem muitas novidades, mas jogaço dos desesperados. Estarei em PSG e City na próxima rodada. Michel P. Campos me pergunta meu palpite para os campeões nacionais. Vou começar pela Inglaterra, acho que vai ser Liverpool. Alemanha, acho que vai ser Bayern de Munique. E França, acho que vai ser PSG. Nesses três, para mim, me parece que não teremos surpresa, tá? Em relação ao campeão dos que eu falo. E aí a gente tem Espanha e Itália, que aí sim a gente pode ter alguma... existe uma dúvida maior, né? No caso da Espanha, sendo bem sincera, Barcelona, Real, será que o Atlético de Madrid tem fôlego até o fim? Eu gostaria muito de uma rotatividade aí, de um Atlético de Madrid sendo campeão, mas não sei se vai rolar. Vou dar um palpite aqui de Real Madrid, tá? De Real Madrid sendo campeão espanhol. Por quê? E eu acho que tem uma pergunta aqui sobre isso, depois eu cito seu nome, sobre chances do Barcelona na Champions. E eu acho que são boas, tá? Eu falei aqui no início da temporada as duas equipes que iriam me surpreender em prateleiras diferentes. Eu falei o PSG, o Barcelona e o Mônaco. E por enquanto isso está acontecendo, hein? Vamos ver se confirma. E o Barcelona tem uma questão de elenco, né? Então talvez derrape em uma das duas competições, mas a depender do encontro, né, do chaveamento das fases finais, quem sabe o Barcelona não surpreende nessa Liga dos Campeões. Não sei, tô sentindo isso desde o início da temporada. E na Itália, eu gostaria muito que fosse a Atalanta. Gente, mas assim, muito, muito, muito. A Atalanta merece muito um título italiano. O primeiro título da Atalanta na história foi da Europa League. Ainda falta o título nacional. Então eu gostaria muito que fosse a Atalanta. Porém, não sei. Talvez o título fique entre Napoli, que não tá em competições europeias, então tem um calendário mais tranquilo. E os times do Conte são sempre muito competitivos. A gente tá vendo isso. Alguns jogadores
crescendo de produção. O Lukaku cresceu, depois deu uma caída, mas o próprio David Neres, enfim. Então, talvez o Napoli continue bem nessa briga. É o atual líder, mas a Inter depende só dela mesma para se tornar líder, porque ela tem 2 jogos a menos, e são 4 pontos a menos e 2 jogos a menos, né? Então, se ela vencer os seus 2 jogos, ela passa o Napoli. Então, eu acho que talvez a briga fique realmente entre esses 3. E sendo bem pragmática, acho que a Inter vai ser campeã, gente. Acho que vai dar Inter. A Fi.nat me pergunta: Oi, Clara, eu e meu namorado estamos querendo viajar para Bahia. Qual o melhor local? Afinal, se você não conhece ainda nada da Bahia, assim, vai primeiro para Salvador. É uma cidade que merece visita. Tem muita coisa para fazer. É uma cidade bonita com praias próximas também. Então, não sei qual época que você vai. Assim, Salvador não faz frio, né? Mas tem épocas mais de chuva. Então, não sei o quanto que vai estar de praia. Mas é uma cidade que dá para aproveitar muito cidade e também praia. E se você quiser um segundo local, eu te diria, das duas uma, se você quer um pouco mais de, assim, de movimento, né, na verdade não é festa, mas de mais movimento, Morro de São Paulo é um lugar maravilhoso, dá para pegar um catamarã, uma lancha, enfim, de Salvador para ir, é uma ilha, né, tem várias praias, é um lugar, assim, absolutamente lindo, bastante movimentado. E se você quiser uma coisa mais tranquila, você pode escolher uma das ilhas na Baía de Todos Santos, Baía de Todos os Santos, que tem cantinhos assim bem esquecidinhos, assim, bem tranquilinhos, que também pode ser uma opção. Eu nunca fui em Barra Grande, mas falam só maravilhas. É uma opção também, mas é um lugar mais difícil de chegar. Tem que pegar vários meios de transporte até chegar lá, então pode ser que seja mais complicado. Morro de São Paulo e Baía de Todos os Santos é mais simples, porque você sai direto de Salvador, você vai pegar um transporte, enfim, uma lancha, um catamarã, enfim, e é um pouco mais fácil, assim, de chegar. Eu não iria, tá, minha opinião, para Porto Seguro, para Itacaré, eu não curto muito, são cidades de mar aberto, com um turismo um pouco mais diferente, eu, claro, Albuquerque não curto tanto, então iria nessas opções aí que eu te falei. Matheus _CJ Silva, vai ser a última pergunta, porque a minha voz está indo embora. Me pergunta sobre o trabalho do Thiago Motta. Já se foram 6 meses de trabalho de Thiago Motta. O que tem achado até agora? Não é um bom trabalho, mas eu acho que ele deu muito azar, porque ele perdeu os principais jogadores, não sei se os principais, mas boa parte, ou boa parte não, né, gente? Mas perdeu alguns jogadores principais por lesão. É o caso do Bremer, por exemplo, ele perdeu o melhor zagueiro do futebol italiano. Acho que isso faz diferença. Ele teve diversas outras lesões, assim, teve momentos na temporada que a Juventus estava em campo com garotos de 17, 18 anos e só tinha 4 jogadores de linha no banco. Então, acho que ele sofreu muito com lesões, então ele demorou muito assim, para montar o time, para entender onde cada jogador vai render melhor, quais enfim, as organizações que ele vai conseguir com cada jogador. Então, sofreu muito. E tem uma pergunta aqui eu acho que eu não selecionei. Selecionei sim, mas eu não marquei. Do Ryan Pablo. Que me pergunta sobre achei aqui. Sobre... Cadê? Não, a pergunta dele foi sobre o Araújo do Barça indo para a Juventus. Tem notícias disso, né? Mas parece que o Barça tá querendo negociar. Eu acho que uma questão física importante aí. Mas parece que o Araújo prefere Premier League. Então vamos ver o que vai acontecer. Mas seria uma reposição pro Bremer, né? Que só volta na temporada que vem. Mas enfim, a pergunta que eu ia trazer era da Atalanta.Brasil. Se vocês não seguem, sigam aí. Me pergunta sobre o Koop Miners, né? Que jogava muito na Atalanta pelo coletivo do time, ou pode fazer mais individualmente na Juventus. Eu acho que ele pode fazer mais individualmente na Juventus. Eu acho que é um jogador que o Thiago Motta precisa recuperar, então, que teve lesão também. Então, assim, o Thiago Motta sofreu com isso. E eu acho que a tendência a partir de agora é melhorar. Mas nesse momento é um trabalho regular, mas eu entendo o motivo dele ser regular. A partir do momento em que o Thiago Motta tenha seus principais jogadores todos à disposição, ainda que, sei lá, não tenha o Bremer, mas já tenha seus jogadores de meio campo, os reforços à sua disposição, né? O Nico, por exemplo, chegou e lesionou.
Então, ele tendo esses jogadores, aí eu acho que ele precisa melhorar o trabalho. Então, vamos ver se isso acontece. O Henrique Mendonça me perguntou sobre o Napoli, eu falei um pouquinho aqui já. Eu tinha selecionado outras perguntas, mas, gente, minha voz foi embora. Então, vamos encerrar por aqui com 35 minutos de vídeo, porque senão amanhã eu não falo nada. Inclusive, fiquem ligados nas minhas redes sociais, porque a partir de amanhã tem uma cobertura diferente que eu vou fazer e vou contar tudo pra vocês por lá. Então, se ainda não me segue no Instagram, @ClaraAlbuquerque, sigam por lá. Eu espero ter mais novidades de cobertura na semana que vem, mas aí eu preciso de confirmações antes de falar pra vocês. E não sai do vídeo sem deixar o like, sem conferir se você tá inscrito no canal. Meta de 50 mil inscritos até o fim da temporada. Bastante tempo, então dá pra gente chegar. E comentários por aqui, eu tô sempre lendo. É isso, gente. Um beijo pra todo mundo. Bom fim de semana e até o próximo vídeo.